Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio, o terceiro episódio do podcast da Voz. E hoje nós temos uma convidada maravilhosa, a Gislaine Franco. Nós vamos trazer um tema muito falado hoje em dia, que é viver com TDAH, aceitar, conhecer e criar. O nosso intuito aqui hoje vai ser acolher as pessoas que apresentam esses sinais. Gi, seja muito bem-vinda. Me fale um pouquinho da sua história de vida, como que você escolheu a profissão de psicopedagoga. Então, boa noite. Meu nome é Gislaine, né? Eu, na verdade, eu iniciei na educação. Então, eu sou professora desde sempre. E, assim, aos 18 anos eu já fazia alguns reforços escolares, mas eu nem sabia que eu ia me formar, né? Fazer uma graduação de pedagogia. Mas, assim, eu iniciei com a pedagogia e aí fui observando como que as crianças, elas iam aprendendo. E eu comecei a ver a dificuldade deles de cada um. Então, isso começou a me espantar. Eu fiquei pensando, mas como eu vou conseguir ensinar essa criança que tem uma atitude diferente? Como que eu vou conseguir ensinar para essa outra que tem uma característica diferente? Então, a psicopedagogia, ela entrou na minha vida justamente por essa dúvida que eu tinha. Então, eu fui buscando, fui buscando. Como eu posso, né, fazer? Olha, não, essa aqui eu vou ensinar no lúdico. Essa outra eu vou ser mais um pouco tradicional. Então, isso fez com que eu buscasse a psicopedagogia, né? E hoje eu dou aulas ainda, né? Mas também trabalho na área de psicopedagogia, então eu atendo algumas pessoas, né? E aí vai entrando, né, os transtornos que já existiam na época que eu comecei como pedagoga, mas eu não entendia Faz quanto tempo, Gi, que você está nessa nessa profissão? área. Então, como pedagoga fazem 12 anos. 12 anos. 12 E anos. de 12 anos para cá, você percebeu um aumento nos Exatamente. sinais, nas pessoas que apresentam esse transtorno? Exatamente. Então, assim, ó, o que acontece? Que as pessoas eles não estavam buscando, né? Não estavam buscando muito. Então, via mais a característica em criança. E aí, o que acontece? Depois, os adultos começaram a ver esses sinais, né? Que o TDAH traz, né? Para as pessoas adultas também. Mas deixa eu voltar uma coisa que eu não falei, né? Meu nome é Gislaine. Eu sou casada há 22 anos e eu tenho duas filhas. Uma filha de 22 e outra filha que ela tem 16 anos, né? E assim, eu me formei, né? Na verdade, eu já tinha 28 anos, mais ou menos, né? Então, eu não me formei muito cedo, né? Como as pessoas hoje agora saem do ensino médio e já vai. Então, assim, eu demorei um pouco mais para me formar, mas era o tempo certo. E talvez eu não conseguisse entender a minha profissão. Tanto como pedagoga, como psicopedagoga também. Entendi. E na sua história como psicopedagoga, você conseguiu trazer essas pessoas, né, que você tinha que ensinar, que você tinha que orientar na Hum. escola, você conseguiu trazer algum tipo de experiência para a sua vida? Algum aprendizado que você teve com elas? Então, na verdade, eu tive uma das crianças, vou colocar aqui das crianças, né? Eu tive um aprendizado muito grande, foi um dos alunos que me despertou ainda mais a questão da psicopedagogia, porque ele é muito engraçado. Eu vou falar para vocês como que ele aprendia. Então, tava lá. Vamos fazer uma conta de divisão, matemática. 12 dividido por 6. Aí ele falava assim, então você coloca lá o 12, né? Coloca o número que vai multiplicar por 6 para poder dar 12, né? Que é 2 no caso. E ele falava assim, não, mas não consigo aprender assim. Eu penso, quantas vezes o 6 cabe no 12? E quando ele me falou isso, eu falei, mas como assim? E isso, eu tô dando exemplo do número pequeno, né? E assim, ele falava para mim 225, cabe 6 vezes, um exemplo. E assim ele ia colocando. Então ele não fazia conta. Ele passava direto. E hoje, gente, eu tenho contato com ele e ele é um adulto, né? Agora ele é um adulto. Faz um tempinho Ele já, é, hein? mas não. Faz. E Faz. hoje ele é um adulto, né? Que ele Uhum. descobriu o TDAH na vida dele.
Por quê? Por causa desses sinais. Entendi. E hoje Né? eu acho que tá muito mais fácil de não diagnosticar, de descobrir os sinais, né? Da É, gente identificar os identificar os sinais. sinais. Porque antigamente era visto muito como uma criança hiperativa, Só imperativa. teimosa, que não para quieta, É né? E assim, hoje. hoje é diferente, né? Na minha época, quando eu era criança, então assim, até tinha aquela questão de taxar a criança. Uhum. Ai, preguiçosa. Ai, não quer saber de nada, né? Então, se taxar. Hoje, né, que tem muitos estudos, tem muitos estudiosos, tem muitos livros, tem muitas teses que as pessoas fazem, então que conseguiram verificar que não tem nada a ver. Não é nada disso, né? É realmente uma característica do cérebro, né, que vai agir diferente. Né? O cérebro vai agir diferente. Ele tem uma característica aí que é como uma pessoa que tem, ela tem o olho azul, tem 5 irmãos. Ah, dos 5 irmãos, 3 têm os olhos azuis. Né? Então é uma característica diferente que ele tem. Então, E só aí, pra. Assim, desculpa te interromper. Então, só pra a gente desmistificar isso. Muitas pessoas acham que é uma doença ou algo que seja caracterizado como algo clínico, que você tem que dar um diagnóstico, mas não é o caso. É só uma característica diferente que a pessoa tem que ela consegue conviver que ela consegue normalmente. conviver normalmente. Existe sim um diagnóstico, né? Mas não sou eu, psicopedagogo, que vou passar esse diagnóstico. Uhum. Então, assim, é como se fosse, na verdade, como se fosse, não, é realmente, são profissionais, são multiprofissionais, né, que estão Uhum. lá e juntos conseguem chegar no diagnóstico. Então, assim, um neuropediatra ou um neurologista, né, no caso de adulto, mais um psicólogo, mais um psicopedagogo. Então, assim, eu, no caso da minha parte da minha profissão, são testes. Nós vamos fazendo testes, né, para poder encaixar, para ver como a pessoa irá aprender. Então, ó, vou ter que reeducar meu cérebro, Sim, porque tudo né? que você viveu durante a sua vida inteira, às vezes pode É. mudar completamente a forma de você enxergar, né? Agora, né? E ter Aham. menos sofrimento. Na Sim. verdade, hoje a gente caracteriza muito da pessoa sofrer menos. Então, por que eu vou ficar sofrendo, né? Sendo que é algo que eu consigo, né, mudar. E ela se acolhe, E né? ela se Mas, acolhe com também, né? certeza. Então ela vai se conhecer, Uhum. né? E vai se acolher. Sim. E aí, assim, são dicas, né? São pequenas dicas, né? Que ou um psicólogo, um psicopedagogo também, ele vai dando sugestões para que a pessoa consiga interagir com aquele cérebro em movimento 24 horas, né? A gente, às vezes, tem alguns especialistas que falam que nem é 24 horas que trabalha o cérebro, é 25. Dentro de 24 horas, eles trabalham 25 de tanto que pensam. Entendi. Se você se identifica com um desses sinais, olha, gente, eu acho legal vocês passarem com a psicopedagoga, porque vai ajudar muito. Ajuda bastante. Ajuda bastante. E a psicopedagogia, ela não dá diagnóstico, não é isso? Não, ela não dá diagnóstico. Então, assim, Aham. a gente ajuda dentro desses outros profissionais. Uhum. Né? Então, dentro desses outros profissionais, nós vamos ajudar com testes, como eu falei, né? Complementar. Complementar. Então, eu consigo entender como a pessoa aprende. Então, eu entendendo como, dentro da psicopedagogia, eu entendendo como a pessoa aprende, eu consigo fazer testes e daí ele vai levar o teste para um neurologista e também psicólogo, um psiquiatra, né? Que é dali para frente eles vão continuar, né, essa jornada. Mas é Entendi. bem importante, Não, né? com certeza. Eu acredito que é complementar. Assim como, por exemplo, você quer ir para uma nutricionista, você também tem que passar com um clínico, tem que fazer todos os exames. É sempre um complementa o Exatamente. outro, né? Complemento o outro. E, Gi, como você acha que as pessoas com TDAH podem aproveitar sua capacidade criativa e também de gerar ideias para alcançar o sucesso em suas carreiras, em projetos e em projetos pessoais também? Uhum. Eu vou tentar explicar assim, mais ou menos com historinhas. Talvez Mais fica fácil, mais bem fácil. didático. Bem didático. Então, assim, ó, o cérebro de uma pessoa no TDAH, né, é uma das características, que são várias. Então, assim, a gente vai imaginar que nós estamos no trânsito, temos muito carro, bastante carros. Né? Cada um vem vindo de um lado, um para cá, um para lá, e vira, e todo mundo se encontra, né, que pode ocasionar um acidente, né? E aí vamos pensar agora num cérebro com pensamentos. Então, o cérebro de uma pessoa com TDAH são vários pensamentos que vão se cruzando. Quando cruzam o pensamento, gera-se ideias. Né? Pode ser criativas ou não. Então, aí, o que acontece? Por isso que as pessoas com TDAH são muito imperativas. E ficam, né, naquela aceleração.
Principalmente crianças, adultos também. Dá para perceber que tem adultos que são bem imperativos, que vêm para lá, vêm para cá, tem aquela aceleração, né? Então, porque são muitos pensamentos desordenados. Então, às vezes, a gente tem estudo de muitas pessoas que têm TDAH e descobriram muitas coisas. E que fizeram muitas coisas, né? Mas por quê? Por causa dessas ideias criativas, né? Então, os pensamentos vão se cruzando e as pessoas vão tendo essas ideias criativas. Só que quando a pessoa não se trata, não se cuida, né? Não sabe o porquê daquilo que está acontecendo, ela vai ficando cansada, né? Nossa, mas por que eu não consigo resolver esse problema? Porque ela vai pensar em 10 coisas ao mesmo tempo. Então, esse é o cérebro de uma pessoa com TDAH. É para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Uma outra questão também, para ver se as pessoas conseguem entender. Uma pessoa com TDAH, ela tá lá. Tem uma festa para se realizar. Tô lá. Programei a festa. Estou no dia da festa. Vou dar um exemplo. É festa de aniversário de filho, para quem tem. Ela programa toda a festa, aquela festa linda lá, sei lá, da Hello Kitty, dos Incríveis. Programou tudo isso. E aí, no dia da festa, ao invés dela curtir aquele momento, ela já está pensando no ano que vem. Nossa, nunca aproveita o momento, Não, nunca tá... ela não está aproveitando Entendi. o momento, entendeu? Então, o que acontece? Dentro da psicopedagogia também, né, de psicólogos e psicanálise, o que a gente vai tentar organizar esses pensamentos. Porque se são ideias criativas, a gente consegue aproveitar, né? Consegue se ter o proveito dessas ideias criativas. Então, assim, é mais ou menos isso, né? Que eles, os sinais, né? E em crianças, né? Como eu falei, hiperatividade, falta de atenção, porque daí você não consegue focar. E adulto também, né? Acaba não conseguindo focar. Sim. Né? E aí desanima. Ai, meu Deus, mas eu não consigo realizar nada. E acho que o problema tá Tá nele nela. mesmo, E né? não é. Né? É uma característica. Faz todo sentido. Outro dia, eu tava até vendo, eu esqueci o nome, eu vou até trazer para vocês. Acredito que tenista, ela tem TDAH e ela tem essa questão do foco muito certo, porque para você jogar tênis, você precisa ter foco. E as pessoas estavam questionando, mas ela não tem TDAH? Como que ela joga tênis? Como que ela é a melhor no tênis? E surgiu essa dúvida até nos comentários desse vídeo. Como que uma pessoa com TDAH tem como praticar muito bem um esporte que exige foco e atenção? Então, exatamente isso era outro ponto que a gente ia chegar. O foco é uma das questões que a pessoa gera muito pensamento. Então, assim, eu quero pintar um quadro, né? Então, a pessoa vai ter aquele hiperfoco no pintar o quadro, né? E dali, ela vai gerar pensamentos de imagens, paisagens, ou pintar uma pessoa. Então, assim, o hiperfoco, na verdade, ele ajuda. Entendi. Né? A pessoa fala, nossa, mas ela tem hiperfoco. É justamente porque ele tem hiperfoco, então os pensamentos dele vão ser gerados em torno daquilo. Mas para isso, precisa do quê? Precisa de teste, precisa de treinamento, precisa de disciplina. Então, de acordo com o hiperfoco dele, é o que ele vai desenvolver de melhor. Então, assim, agora, se a pessoa tem o hiperfoco e ela não sabe que ela tem TDAH, e ela não vai atrás de um conhecimento, não se conhece, ela vai ficar no hiperfoco daquilo e ela não vai desenvolver aquilo da melhor qualidade. Como você falou, é tenista? Então, ela desenvolveu da melhor qualidade. Por quê? Porque ela tem o hiperfoco e ela foi se conhecer. Com toda certeza, ela sabe que ela tem TDAH e ela foi buscar, né? Todas as coisas referentes a isso. Entendi. E assim, como uma pessoa leiga no assunto, Gi, me confirma uma coisa. Esse hiperfoco, ele tem alguma relação com a questão do autismo? O hiperfoco no autista é algo similar ou não tem nada a ver? Então, na verdade, o hiperfoco, ele tem algo similar. Né? Na verdade, hiperfoco, vamos supor, o autista tem hiperfoco, vamos supor, uma cor vermelha. Tudo que é vermelho, ele vai ficar mais calmo, na verdade. Então, aquilo é um ponto de referência para que ele fique mais calmo. Já no TDAH, é como um desenvolvimento de algo que ele vai fazer. Então, assim,
vou voltar na tenista. A tenista tinha um hiperfoco lá, acho que em treinamento, né? Eu não vi essa reportagem. Então, aquilo lá desenvolveu em algo que ela pode fazer, né? No autista, como calma, ele às vezes ele pega aquele objeto, né? E ele fica aquele objeto, naquele hiperfoco, para ele não ter crises, para ele lembrar, um exemplo, da casa, para ele lembrar da escola, para ele lembrar do quarto. E a pessoa que tem hiperatividade, né, que tem o TDAH, ela já vai colocar aquilo como desenvolvimento mesmo. Entendi. Olha, gente, show de bola. Eu acho interessante saber, porque assim, a gente pega algumas informações meio soltas na internet e a gente cria um conceito sobre aquilo. E Uhum. às vezes não é aquilo de fato. Quando a gente entende, Quando a gente né, entende, é quando se diferente. aprofunda, é diferente. Diferente. E, Gi, quais são as principais estratégias? Não, essa questão eu vou deixar por último, porque vai ajudar muita gente que tem os sinais de TDAH. Eu vou trazer uma outra questão. Primeiro, como você acredita que a sociedade pode apoiar melhor essas pessoas com TDAH, ajudando-as a entender e aproveitar suas habilidades e talentos únicos? Então, assim, hoje, na verdade, o que acontece? As pessoas estão recriando muito, né? Se reinventando, se recriando. Então, assim, ó, é uma oportunidade muito grande para as pessoas com TDAH. Por quê? Porque a criatividade deles estão sempre em evolução. É diferente de uma pessoa, não que quem não tem TDAH, ai meu Deus, estão romantizando. Quem não tem TDAH agora não pensa, não é isso. Só que é muito mais fácil, né? Uma pessoa que se organiza dentro do TDAH, ter uma ideia criativa do que uma pessoa que não tem esse congestionamento de pensamentos. Então, é um congestionamento de pensamentos, certo? Que vai gerar as ideias. Então, como pode se colocar no mercado de trabalho? Porque hoje, quem não se reinventa, Sai do lugar. Fica para trás mesmo. fica para trás. Né? A pandemia ela só mostrou que a realidade que já estava acontecendo Sim. é que algumas pessoas não tinham entendido ainda, né? Mas ela mostrou a realidade, ó, não deu para fazer cozido, vai fazer assado, né? Então, assim, a pessoas com essa aceleração, né, nos pensamentos, né, no TDAH, é mais fácil, né, para poder se reinventar, desde que elas se conheçam. Então, assim, o ponto é se conhecer. Se conhecer, se aceitar, buscar. Gente, buscar é muito importante, né? Não fica só pegando coisinha pequenininha, né? Vai ler um livro, vai ver, assistir o podcast. Vai assistir o podcast da Voz. Exatamente, entendeu? Então, Uhum. vai buscando coisas reais. E eu tenho certeza que vocês vão estar pelo caminho certo. Com certeza. Faz todo sentido, até porque hoje em dia, se a gente não buscar crescimento, não buscar evolução, seja para todas as pessoas, as que não têm os sinais de TDAH, não têm sinal de autismo, enfim, né? Eu acredito que a gente fica para trás, a gente não se adapta e a gente acaba também, de qualquer forma, a gente acaba parando no tempo, estagnando de uma forma negativa, porque você não estuda, não procura evoluir e a gente também se sente frustrado com isso. E a gente acha que a gente também não é capaz, né? E começa aqueles questionamentos internos, aquelas Exatamente. crenças limitantes. E aí muita gente tem usado também as questões do TDAH. Não vou dizer como uma muleta, tá? Eu não consigo porque eu tenho TDAH. Eu não posso isso por causa disso e aquilo. Mas eu acho que muita gente que não tem usa isso como muleta para dizer que eu acho que eu tenho, por isso que eu sou assim, e às vezes não Uhum. tem, E às vezes né? não tem, exatamente, né? Então, assim, a gente tem que desmitificar esse tipo de coisa, né? Então, Uhum. ó, não que não exista, mas é aquilo lá. Se você não for atrás, não pesquisar, não procurar, você vai ficar para trás mesmo. Porque uma das coisas que o TDAH ele traz, né? Infelizmente, é muito triste, é a depressão. Por quê? Porque a pessoa vai ficar frustrada, porque ela pensa em muitas coisas e não consegue Não realizar consegue fazer nada. nada. Então, assim, ela vai, eu vou fazer, igual eu dei o exemplo da festa. Mas se você não curtiu a festa, você não vai ver o erro da festa. Ou todos os acertos, para você começar a fazer a outra. Não vai dar tempo de você ver E também não isso vai daí. buscar ajuda, né? Você não vai buscar ajuda, você vai estar lá, ai meu Deus do céu, e o ano que vem, o que, que eu vou fazer? E depois eu vou fazer. Entendeu? Então, assim, as pessoas têm que, na verdade, todas as pessoas. Se você iniciou algo, vá até o fim.
né? Porque assim, ai, mas eu não vou fazer essa profissão. Eu comecei a fazer um curso, um exemplo. Eu comecei a fazer um curso de administração. Mas não é isso que eu quero. Vai até o fim. Vai ter algo proveitoso ali. Eu fiz um curso de desenho e vai até o fim, né? Porque dentro daquilo tem um outro conhecimento que talvez desperte uma nova profissão, né? Então, assim, o buscar também é um segredo. Então, não pode ficar parado. Não pode ficar, ai, meu Deus, e agora? Eu não vou. Não adianta. Não vai adiantar. Você não tentar buscar o porquê disso. Então, não é nem buscar o porquê para mim, né? Até antes da gente iniciar, a gente estava falando até da questão de cordão, né? Cor de cordão. Não é para você ter um amuleto. Agora eu tenho DH, eu tenho, e agora eu não vou fazer isso porque. Não. É para você realmente se descobrir. E agora, se eu não vou fazer por essa porta, eu vou buscar pela outra. Faz todo sentido. E trazendo essas questões, eu acredito que você consiga identificar, porque você trabalhou com crianças, né? Como que os pais conseguem perceber esses primeiros sinais na infância para acolher a criança e não Uhum, considerar ela uma criança teimosa, uhum. hiperativa demais? Então, assim, ó, eu acho que, na verdade, a escola, ela vem ajudando bastante essas questões com sinais, né? Porque, assim, aquela criança que antigamente, na minha época, que não parava quieta, né? Que não conseguia ficar quieta, Uhum. Aquela que né? É, rabiscava a parede a parede inteira, tacava o inteira, terror. né? Aham. Ela era muito taxada e as pessoas tinham muito preconceito. Hoje, né, a gente já consegue identificar. Então, assim, menor, quando a pessoa é menor, é mais fácil para você poder trabalhar. Então, assim, são coisas simples, né? Imperatividade, na verdade, a gente coloca na educação como aceleração, né? Para não ficar uma coisa muito pesada. Porque você já fala assim, olha, é imperativo, nossa, mas ainda não tem, não foi pesquisado, não tem um diagnóstico, não passou com um neuro, não passou com um psicólogo, né? Então, assim, a gente já coloca como uma aceleração, que a gente vê que é uma aceleração. Então, isso é uma das classificações, né, que os professores hoje, né, pedagogos, né, principalmente, né, da educação infantil até o ensino médio, né, que seja, que vai entrar a classificação, né, dos profissionais. Então, assim, é algo que a gente nota-se muito. Então, Sim. Eles assim, estão segregando, na escola, quem tem hiperatividade, autismo, TDAH, eles estão separando? não separa, Ah, mas tá. assim, a gente Aham. consegue classificar. Então, Entendi. assim, uma coisa assim, dentro da psicopedagogia, eu consegui entender, mas para mim foi mais fácil porque eu também sou pedagoga, entendeu? E são esses relatórios, que, né, chega no dia da reunião de pais, né? Tem lá um relatório de 2 páginas, a mãe olha assim, fala, tem que ler? É importante que leia. Porque ali dentro tem informações sobre o seu filho que talvez no dia a dia você não consiga notar. Porque assim, ó, eu estou dentro da escola para verificar isso. Então, para mim é mais fácil verificar isso do que o pai e a mãe, que tá naquela correria, que tem que dar comida, porque tem que trocar de roupa, porque tem que lavar, porque tem que passar informação, porque tem que falar, porque tem que cuidar, que tem que levar para a avó, que tem que, não é? Então, nós estamos na escola para verificar todas Sim. essas questões. Então, a escola ela ajuda muito. E vocês orientam os pais a como lidar com essas crianças? Porque, obviamente, eles têm que procurar uma ajuda profissional, né? Você, como Uhum. psicopedagoga, você consegue orientar esses pais de alguma forma para Yeah. que essa criança não vire um adulto complexado? Uhum. A gente consegue orientar, né? Como eu falei para você. São testes e a gente continua fazendo. Então, são atividades, na verdade, direcionadas. Então, assim, ai meu Deus, vou colocar aqui um exemplo. Aqueles testes de lógicas, sabe? Sei, Então, aham. esses testes de lógica, ele foca muito a atenção. Então, são testes que a gente continua fazendo com as crianças. São várias sessões. A gente que fala assim, eu passei, tá bom, ok. Não. Então, são várias sessões. Então, assim, não abandone seu psicopedagogo, por favor. Nem ser psicólogo, não É, gente, abandone, não, não não é algo que abandone. não é descartável, Não é né? É descartável. porque eu percebo muito que hoje em dia as pessoas precisam muito de estar sendo acompanhadas com terapeutas, com Exatamente. psicólogos, seja com psicopedagogos. Só que eles não podem fazer com que esse atendimento seja, é luxo ou é Uhum. descartável. Tem que Ai, não, eu ser vou me dar alta. essencial, exatamente. Tem que ser esse se dar alta que é o que Uhum. mais Ai, tem, né? ai, vou me dar alta. Eu estou super bem. Aham, Passa 3 meses, tá lá de novo. é isso aí mesmo. Naquela mesma loucura, naquele mesmo lenga-lenga, naquelas mesmas frustrações, Sim. né? Que isso, infelizmente, pode gerar
Uhum. É triste. Porque, assim, não é algo fácil. Só quem conviveu com isso, ai, é muito difícil. Então, se a gente pode evitar algo, né, vamos Sim. evitar, né? Não tem problema. Já cuida na raiz, Já cuida né? na raiz, não tem problema Pois nenhum. é. Hoje em dia, ainda mais com rede social, a gente percebe muito que as pessoas, seja criança, adulto, enfim, tem muito contato com pessoas que já estão em outro patamar, né? Vamos dizer, Uhum. financeiro, profissional, e tem muita comparação. E uma pessoa que tem os sinais de TDAH, ela olhar aquilo e ela se sentir, às vezes, inferiorizada por algum motivo, por achar realmente que não é capaz, por exemplo, ou porque teve algum trauma na infância e todo Uhum. mundo ficava falando que ela não seria capaz porque ela não para quieta, porque ela não tem foco, porque ela não tem atenção. Imagina aquilo na cabeça daquela pessoa. Fora os outros pensamentos que ela tem. E como eu falei, Exatamente. né? Que são uma velocidade luz Sim. dentro da cabeça do adolescente ou da criança ou do adulto, né? Uhum. TDAH. Então, fora todas essas coisas que você falou, mais os outros pensamentos. Sim. Então, aonde que vai levar tudo isso? Por isso que é muito importante a gente ter todo esse cuidado. É um autocuidado, gente. Assim como uma mulher, eu vou colocar aqui uma mulher, porque eu também sou mulher. A gente não tem que fazer o exame, Sim. né, de autocuidado, falando pra gente se tocar, pra gente se conhecer. É a mesma coisa, né? O cérebro é parte do corpo também, gente, né? E é Exatamente. muito importante. Então, você tem que se conhecer. Você tem que se procurar ajuda. Ah, Sim. nossa, mas será que eu tenho? Será? Mas independente de que tenha ou não, né? Essas são dicas para as pessoas para a vida, você se conhecer, né? E tentar se organizar, né? Que é um dos pontos, assim, e a gente, eu como psicopedagoga, eu coloco muito. Então, são tarefas, acho que você me perguntou isso e eu alinhei para outro lado. Mas, assim, tarefas, menores Aham. tarefas pela questão da atenção, né? Então, assim, vou ter que anotar no bloco? Vai. Não tem problema nenhum, gente, anotar no bloco. Qual que é o problema anotar no bloco? Ah, não quero anotar no papel. Anota no celular. Nossa, eu vou ter que colocar o celular para despertar? Sim. Sim. E não tem problema. Aham. Não tem problema nenhum. Então, assim, esse tipo de organização, porque às vezes a pessoa ela tá num boom tão grande que ela não consegue ver se ela fizer essas pequenas coisas, pode mudar. Né? É duro um adulto com cansaço mental. É muito difícil. E o TDAH, ele traz isso, um cansaço mental. Né? E você vai ficar lá, Pelo e excesso de agora? pensamentos. É excesso de pensamento. Uhum. É o excesso de pensamento. Então, você organizar isso na sua vida, é difícil? É difícil, mas é questão de hábito. Né? Tudo a gente tem hábito. Olha, tem que jogar o lixo no lixo. Tem que jogar o lixo lá na lixeira, não dá para jogar no chão, porque senão eu mesmo vou pisar na casca de banana e vou cair, não é assim? Sim. Então são hábitos, Sim, com né? certeza. Entra dentro de hábitos. E hábitos realmente são, assim, se é difícil você começar com um passo muito grande, começa com pequenininho, né? Que nem você Exatamente. falou. São pequenos. Verdade. Então, vou diminuir a tarefa, vai Uhum. diminuindo, vou diminuir, vou colocar menorzinho, vou fazer. E assim você vai indo e quando você vê, tá tudo bem. Já Não virou vou. rotina. Aí virou rotina. Não vou falar que você, olha, não, agora eu vou inventar. Não, pode ser que não. Que você não Então, invente, mas pelo menos você não vai ter o cansaço, né, mental. Vai te uhum, ajudar bastante. faz todo sentido. E Gi, quais são as principais estratégias que você recomenda para ajudar essas pessoas que têm TDAH a organizar os seus pensamentos, que foi, na verdade, o que você acabou de falar, né? Que realmente é você colocar no papel, se Já, organizar. Tem né? mais alguma outra coisa que você sugere para as pessoas fazerem? Algo, assim, por exemplo, uma mãe com 2 filhos, com a rotina de trabalho, tem Uhum. marido em casa, o que que ela pode fazer, assim, no dia a dia dela? Além Meu do Instagram. autocuidado, né? É meu Instagram, tô brincando. Mentira. Não, tô brincando. Me- Ó, deve ter muita coisa nesse Instagram Meu aí pra Instagram. ajudar. Já segue ela lá. Depois ela vai passar o arroba dela aqui, viu, Não, eu tô gente? brincando. Mas assim, ó, é questão mesmo da rotina que você Sim, falou. Então, perfeito. assim, a rotina, olha, ó, só para vocês conseguirem entender. Eu vou falar da educação infantil, só um pouquinho. A educação infantil, ela gera muito a questão da rotina. Então tem muita regra, as crianças têm hora de ir pra escola, tem hora de almoçar, tem hora de, né? Mas por quê? Porque isso é para levar para a vida. E quando vai crescendo, as pessoas vão crescendo, vai esquecendo essas coisas.
né? Ai, por que que eu tenho que fazer isso esse horário? Ah, por que que eu tenho que dormir à noite? Ah, porque se eu trabalho à noite eu tenho que dormir de dia. É simples, gente. Então, são coisas que às vezes a pessoa sabe, mas esquece. Então, colocar dentro da rotina é muito importante. É muito importante, gente. Nossa, mas você quer ser regradinho. Não é que você quer ser regradinho. É para te ajudar futuramente, né? O tempo que eu vou ficar assim, às vezes, ó, a rede social, ela é muito legal, né? Mas às vezes ela interfere em outras coisas. Então, assim, ó, eu vou ficar lá 1 hora na rede social, só vendo lá, né? Outras coisas, vídeos que não têm produtividade. Então, vamos colocar assim, ó, vou ficar meia hora e a outra meia hora eu vou fazer um estudo, vou fazer uma atividade física. Então, assim, são coisas que você tem que colocar dentro da sua rotina. Então, assim, uma dica que eu tenho que dar para os pais, né, os pequenos principalmente, é essa questão da rotina. Não tem muito o que sair disso. A rotina, ela vai te ajudar. Sim. Vai te ajudar. Porque, assim, a nossa vida, gente, falar a verdade, é bagunçada. É uma desordem, É, gente. É uma bagunça, a gente um pouquinho confessa. bagunçada, eu confesso, entendeu? Eu Aham. tenho 2 filhas, elas foram pequenas, então teve um dia que eu cheguei numa festa e ela tava dormindo no carro e ela foi sem tomar banho dormir, entendeu? E não matou ninguém. Então, assim, mas era algo que eu colocava na rotina. Uhum. Ah, tem que tomar banho tal horário, né? Chegou da escola, tem que tomar banho. Então, aquele dia foi algo esporádico. Então, por Sim. isso que eu falo, a nossa vida é um pouquinho bagunçada. Então, se você não colocar as regrinhas, não colocar uma rotina, até depois de adulto, gente, a gente não consegue se organizar. Sim. Né? E isso, porque assim, querendo ou não, se a gente não der essa flexibilidade, aí fica tudo muito rígido e a gente fica se pressionando Exatamente, muito, né? E não vive exatamente. também. E não vive, Aham. entendeu? Eu fico pensando nessas pessoas que trabalham home office, né? Vou falar isso, vou falar que eu não tô errada. Ó, então tem 2 coisas. Ou a pessoa não trabalha mesmo, home office não tá nem aí, ou ela trabalha demais. Então, nisso aí não tem que ter uma rotina, Sim, não precisa ter uma regra. com Então, ela certeza. tá lá. Ai, Acho meu que tem que ter Deus. mais disciplina ainda. Exatamente. Porque a pessoa vai, ela vai trabalhar, não, ela tem que trabalhar 8 horas. Tem umas que trabalham 10 horas. E acabou de sair do celular do trabalho e vai lá e acaba e volta de novo. Você acaba trabalhando 10, 11 horas. Então, precisa ter uma rotina. E a rotina, ela vai ajudar você desde de pequeno até grande. Então, assim, é uma das dicas que eu, como psicopedagoga, eu passo muito. Então, assim, às vezes, ó, eu vou dar um exemplo aí de um adolescente que eu atendi. Ele tem 13, 14, 13 anos. E ele tem TDAH. Então, ele tinha uma dificuldade muito grande em estudo. Muito grande em estudar. A gente, ele e o Brasil inteiro, tá? E o mundo É, inteiro, na verdade. Porque, olha, eu acho que. eu, a torcida do Corinthians e do Flamengo. Nossa senhora, porque a gente para pra estudar, já dá preguiça, já dá sono, entendeu? É, Ó, eu tô aqui com um livro na mão e o meu foco tá na televisão, entendeu? É aí por assim, foco dela. entendeu? Ó, Naquele momento por foco dela a TV. Mas pois enfim, é. ele foi trabalhado dentro da psicopedagogia, então eu não trabalhei Sim. com ele reforço escolar, Uhum. porque assim, eu não sou formada eu sou pedagoga, então eu não sou formada nem em letras, nem em matemática, mas até desisti, preferi fazer psicopedagogia como pós-graduação. Então, ele tinha essa questão do estudo. Por ele ter o TDAH, então para ele ficava mais difícil ainda. Então ele pensava no quando da prova, ele pensava na matemática daquele dia, pensava na de ciências que era no próximo dia, na de língua portuguesa que era no... Então ele pensava em todas as provas. O que que ajudou ele? Um cronograma. Um cronograma, gente, um cronograma simples de estudo. Então, ela tirou-se 10 horas seguidas de celular para colocar ou na semana, ou 2 vezes a semana, matemática, depois. Então, 40 minutos, não foi nem 1 hora, para ele conseguir, né, ter essa disciplina, né, dentro desse cronograma, para ele conseguir estudar. Porque o pensamento dele era bem aquele que eu falei, naquela velocidade. Ele sabe muito, mas ao mesmo tempo parece que não sabe nada. Ele tá sempre pensando um passo à Ele tá frente. pensando passar frente. E aí se atropela. Tipo assim, então, a de matemática é amanhã, mas a de sexta-feira é de português e assim ele vai. E semana que vem, aí o bimestre que vem, eu falo, calma, amigo. Então, você tá vendo? Então, isso ajudou ele bastante.
Um Sim. simples cronograma de estudo. Gente, olha isso. E é simples, né? A gente vê que coisas que já funcionam, como que faz sentido, Faz né? A gente sentido, e a colocar, aplicar, diferença. né? E geralmente, como que funciona as suas sessões, consultorias de terapia? Como que funciona? Vá. Eu falo assim, no sentido, uma vez por semana, são quinzenais? Então, na verdade, é assim, para não fechar o diagnóstico, porque como eu falei para vocês, eu não fecho o diagnóstico. É uma equipe multidisciplinar que vai fechar o diagnóstico, né? Como eu falei, um neurologista, um psiquiatra, um psicólogo, até um clínico. Ele vai ajudar. E o psicopedagogo também. Então, assim, são 10 sessões quando a família já vem com uma queixa. Uma queixa do quê? Que a criança não para quieta na sala de aula, entendeu? Então, lá na escola vai se fazer um relatório, vai ser enviado para o psicopedagogo e aí dali em diante eu vou fazer os testes para a gente poder se aprofundar um pouquinho mais. Aí vai procurar o quê? Um psicólogo, vai procurar um neurologista. Às vezes, o psicólogo vem antes. Ele vem o psicólogo e daí depois ele já passa para o psicopedagogo. Né? Então, assim, realmente é um multidisciplinar mesmo. São vários profissionais. E aí, assim, são 10 sessões que geralmente eu faço, até a gente fechar um relatório. Fechou-se um relatório, o relatório é encaminhado para a escola. Para a escola conseguir entender de que forma vai fazer o estudo, né, com a criança. Porque assim, ó, eu vou, igual esse aluno que eu falei para você, eu passei um cronograma para ele poder estudar. Então, eu não estudei com ele nem ciências, nem língua portuguesa, eu não estudei nada disso, eu fiz um cronograma com ele. Então, aí eu vou passar para a escola com sugestões. Então, tem adolescentes, na verdade, porque assim, eu atendi vários adolescentes dentro da psicopedagogia. E eles precisaram de um leitor. Então, assim, existiu a necessidade de ter um leitor na prova, porque assim, ele lê, né, a prova e ele não consegue entender naquele momento. Entendi. Lê Então tudo, aí mas não tem consegue interpretação. entender, não tem interpretação. Então a pessoa lê, só lê. Não é assim explicar, é ler. A pessoa vai ler e aí ele vai resolver. Então assim, é um negócio assim, tudo por quê? Por causa da organização do cérebro, por causa desses vários pensamentos. Porque naquele momento da prova, ele não tá pensando só na prova. Ele tá pensando na prova, ele tá pensando no amigo que tá ali, ele tá pensando que ele tá com fome, ele tá pensando que ele tá com frio, ele tá pensando na mãe dele, na casa dele, ele tá pensando em várias coisas. Ele não consegue focar, né? Ao mesmo tempo que uma pessoa pode ter um hiperfoco em algo, mas ela não consegue focar em outras coisas. Então, assim, tem pessoas que... Vou falar... com TDAH, que elas preferem assistir filme dublado. Dublado não, desculpa. Legendado. Legendado. Pra conseguir ler, Pra conseguir mesmo ler, estando em português. mesmo estando em português, ler e olha o filme. Eu prefiro dublado. Não dou conta. Se eu ler, eu não entendo o filme. Pois Olha eles só. preferem olhar lá, ler a descrição da legenda e consegue ler na legenda e vendo o filme. Olha só. Então, aí consegue assistir. Sim, senão não consegue prestar atenção. Não é consegue como se prestar a pessoa atenção. falasse, mesmo ela entendendo o português, ela não consegue compreender Não o que consegue está acontecendo. compreender. Eu falo, gente, então assim, é algo fenomenal essa característica do cérebro. Isso é a mesma coisa daquelas pessoas que falam com você olhando para sua boca, porque você tá verbalizando, mas ela Exatamente. precisa olhar para eu sou uma entender o que tá delas. falando. Olha só, gente. E assim, eu olho mais pra boca do que pro olhar. Sim, Né? Então, assim, e tem isso. pessoas que, assim, eu fiz um curso, na verdade, faz muito tempo. E aí tinha um rapaz que ele participava do curso com a gente, e a pessoa que estava passando o curso era uma psicóloga, e ela parou o curso para perguntar para ele. Ele sentava era muito engraçado, ele sentava na primeira fila, e ela falou assim para ele: por que você não olha para mim quando eu tô falando? Ela se sentiu incomodada. Sim. Daí ele falou assim: não, é porque eu não preciso olhar para entender você, os seus olhos. Para mim é mais fácil você falar e eu sem brincadeira nenhuma, ele o curso todo, e eu tá olhando para outra coisa. Entendi. Então, assim, ele não desviava o olho para outros lugares. Ele estava baixado, fixado na perna dele e ouvindo o que ela estava falando. Isso para conseguir prestar atenção. Para conseguir prestar atenção. Gente, engraçado, porque eu já percebi que tem pessoas que viram o ouvido, falam com você olhando pra cá, assim, ó. Exatamente assim. Aí são pessoas
pessoas mais auditivas, né? mais auditivas. E aí parece que você não tá prestando atenção. Tem muita briga de casal, gente, por causa disso, inclusive, viu? Tem muita. Porque a mulher fala, você não tá prestando atenção em mim? Tô prestando atenção, Então, mas não é com isso o ouvido, tô também ouvindo. é algo que nós, como psicopedagogo, ele também consegue interagir através dos testes, né? Porque é um processamento aqui do ouvido. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu não tô entendendo o que você está falando, mas é um processamento. O processamento pode ser mais devagar. Então, dali do psicopedagogo vai para um fono. Vai para fono, para poder verificar, fazer uma audiometria, para ver esse processamento como está. Ó, tá vendo como é importante? Vai seguir me estragando. Gente, não, olha, eu não vou nem perguntar mais nada, porque o que ela entregou aqui foi ouro. Foi ouro. E o nosso intuito aqui realmente é conseguir trazer essas questões do TDAH para acolher para as pessoas que têm esses sinais conseguirem identificar, né? E viver uma vida normal e se acolher, né? Então, tem mais alguma coisa, Gê, que você gostaria de trazer, que você acha que é muito importante trazer aqui para o podcast, para essas pessoas conseguirem entender melhor o que você traz como missão para elas? Eu acho assim que, para mim, o que nessa questão do TDAH mesmo, né? Eu acho que o principal realmente é a sua aceitação, né? A sua aceitação, porque uma pessoa que tem vários pensamentos juntos e esses pensamentos cruzam e as ideias são criativas, ela pode contribuir muito, né? Com si próprio e com as outras pessoas também. Então, você tem que se autoconhecer, tem que se aceitar, você precisa se amar. Seja feliz. Seja feliz. É uma característica diferente? Sim, é uma característica diferente. Mas você precisa se aceitar. Vai buscar um pouco mais, né? Eu tenho até uma descrição aqui de um livro que chama Mentes Inquietas. É da Ana Beatriz. Ela é uma psicóloga também. E, assim, esse livro ele traz muito conhecimento, muita coisa, sabe? Para você poder pesquisar, para você poder aprender. E também não é só para pessoa TDAH. Pessoa que também tem a mente um pouquinho mais, né? Não tem tanto esse boom de pensamentos, né? Esse boom de ideias. Então, também é para a pessoa em si. Então, se aceite. Precisa se conhecer para poder se aceitar, para poder viver a vida, para poder se amar, para poder realizar coisas, realizar sonhos, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu queria ser dono proprietário de alguma coisa. Você já é dono proprietário da sua vida. Não é? Então, pensar positivo, seguir sempre e se amar, que eu acho que esse aí é o recado. Arrasou, maravilhosa. Obrigada. Gi, gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje, que você trouxe aqui, vai agregar muito. Para mim, agregou muito e vai com certeza agregar para muitas pessoas também. E hoje a gente vai finalizar agora o podcast da Voz. Terceiro episódio que a gente trouxe aí com muito carinho para vocês, para dar voz e fazer sentido também os seus pensamentos, as suas emoções. Coloca aqui nos comentários também o que você quer que a gente traga também para os próximos episódios. E vamos fechar aqui com a Gi falando mais uma vez. Gi, qual que é o seu arroba do Instagram? É psicopedagoga Gigi Franco. Então, @psicopedagoga Gigi Franco. Sigam ela lá. Quero ver vocês colocando nos comentários aqui que estão seguindo ela, hein? E vão lá, porque ela deve ter ouro. Com certeza tem ouro. Tem, sim. Gente, é isso. Obrigada mais uma vez por participarem aqui conosco do podcast da Voz e até a próxima.